Modo de se distinguirem os espíritos bons dos maus espíritos. Ou os bons dos maus espíritos. Sempre nós teremos que ter muito cuidado quando estamos lidando com espíritos, porque na maioria das vezes nós não vamos estar vendo, e mesmo quando a pessoa é vidente, ele vai ter uma vidência relativa. Porque se tiver 3 videntes dentro de uma sala, e eles for permitido que eles vejam o que está acontecendo naquela sala, não irão ver da mesma forma. Tudo é muito relativo. Depende da potencialidade, da capacidade de um e de outro. Depende de como eles expressam-se, de como eles irradiam. Então, esses detalhes é que vão trazer as diferenças, vão fazer a diferença para nós, esses detalhes que vai fazer com que a gente tenha melhores condições de entender todos os fenômenos mediúnicos, todos os fenômenos espíritas. E a melhor forma de entender é estudar Kardec. Estudar as obras do Chico Xavier, que vem nos auxiliando, algumas obras do Miramês, e João Nunes Maia também vai nos auxiliando a entender a mediunidade. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos é que os médiuns entendam que eles têm que se educarem, se instruírem. Então, se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos. Então, a identidade é uma questão acessória, é uma situação que nós podemos ou não identificar. Mas a qualidade, distinguir a qualidade desses espíritos é realmente essencial. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, mas suas qualidades nunca. Então, dizer que se é o espírito Manuel, João, Iacove, Dimitri, vamos citar outros nomes estranhos, né? Diferentes da língua portuguesa, não é tão importante. O importante é como eles são. São bons, são caridosos, gostam de ajudar, nos intuem a fazer o melhor, nos intuem a termos melhores, a fazermos a reforma íntima, nos intuem a estudar Kardec. Essas são qualidades que a gente vai vendo nos espíritos, que identificá-los como espíritos bons. Ou espíritos que querem nos espiritualizar, nos instruir. Ah, mas se o espírito falar para ler um outro livro que não seja esse, podemos. E às vezes até devemos ler. Mas devemos entender que a base, a verdadeira condição espírita está com Kardec. Isso é essencial e primordial entendermos. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção. Porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no Espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que o faça. Então, vamos ver de novo? Que se deve fixar a atenção em todas as comunicações instrutivas é sobre este ponto da bondade do Espírito que se deve fixar a atenção. Porque só ele, a bondade do Espírito, pode nos dar a medida da confiança que devemos ter no Espírito, que se manifesta, seja qual for o nome e sobre o que o faça. Então, a bondade, as qualidades éticas, as qualidades morais são essenciais, primordiais, concludentes para aceitarmos ou não a comunicação desses espíritos. Mas então nós vamos repelir os maus? Não, os maus deverão ser instruídos. Agora o Kardec nos fala aqui de que comunicações instrutivas, quando é para passar uma instrução, conforme já citou anteriormente, se ele fala para a gente ler antes do estudo mediúnico, ler uma obra do Emmanuel, é um espírito que já nos propõe a nos melhorar.
Porque os livros que o Emmanuel escreve comentando o Evangelho, são 6 livros, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz e Palavra de Vida Eterna, principalmente Palavra de Vida Eterna, são livros que foram escritos para construir uma energia positiva de transformação para os espíritos. Não queira que eu explique mais do que isso, mas que nem tudo a gente sabe explicar também. A pessoa que passou a informação para nós também provavelmente não saberia explicar. Mas as palavras, a forma com que o Emmanuel escreveu, leva o espírito a ter que refletir algo mais, a pensar de uma forma mais transcendente. E isso começará a despertá-lo para novos valores transcendentes da vida. O que fará a diferença é aquilo que nos impulsionará a crescermos para Deus. É bom ou mal o espírito que se comunica? Em que grau de escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. Veja a escala espírita, o Livro dos Espíritos, questão número 100. Começa lá no 92, vai até a 130, fazendo uma série de explicações sobre a qualidade dos espíritos. Então, esse capítulo, se não me engano, é o capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos. E o capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que tem o resumo das mediunidades, é importantíssimo que os médiuns leiam. Entendam essa parte. Eu tenho até que fazer uma colinha para mim, pregar aqui no quadro, para mim não esquecer. Porque todos os capítulos do livro do Evangelho, do livro dos médiuns, são importantes. Todos os capítulos do Evangelho são importantes. Todos os capítulos do livro dos Espíritos são importantes. Mas para o médium iniciante, é o capítulo 14, 15 e 16, certo? Que vai dar as explicações básicas das mediunidades existentes. Leia o Cristo Consolador no livro do Evangelho. É importante para nós entendermos o porquê da dor, porquê do sofrimento, e sabermos que os bons espíritos sempre estarão ao nosso lado para nos impulsionar para o bem, para nos impulsionar para o crescimento espiritual. Então nós temos que estar sempre buscando interagir e nos instruir para que as coisas aconteçam da forma mais segura possível, da melhor forma possível para nós. E é assim que nós vamos construir o nosso fortalecimento íntimo, as nossas edificações íntimas, nos instruindo. Bom, é importante a gente entender que tudo que o Espírito vem a trazer para nós como instrução, nós devemos anotar, refletir sobre um conjunto de qualidades e de formalidades que existem dentro da doutrina espírita. Sim, tem formalidades. Nós não devemos desviar muito dos princípios básicos que Kardec trouxe para nós. Nós devemos procurar observar como que o Chico abordou aquele assunto. E aí nós vamos caminhando, nós vamos estabelecendo padrões para realizarmos realmente o que for melhor para todos nós. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine, para que estejamos sempre sintonizando com os bons espíritos, nos fortalecendo para o amor divino, sempre em nossas almas, sempre em nossos princípios. Alguns filmes são mais curtos, alguns vídeos, são mais curtos ou são maiores de acordo com o tamanho do tópico ou dos argumentos que a gente apresenta dentro de cada tópico. Mas a gente procura fazer um vídeo para cada númerozinho desse que tem aí nos itens do Livro dos Médiuns. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossos lares.